Como podemos compreender a cronologia bíblica? Eu acho que é mais no sentido de... Tá, vamos lá. Não precisa nem explicar. Cronologia bíblica. Cronologia bíblica, vamos lá. Deus cria o mundo. Uhum. Você tem uma espiral de pecado complicada que corrompe esse mundo e você tem o chamado de Abraão. Certo. Família de Abraão é contada até o final de Gênesis, e aí em Êxodo essa família tá lá no Egito, porque teve fome e tal, não sei o que, então essa família tá lá no Egito, e depois de um certo tempo que essa família tá lá no Egito, ela é escravizada no Egito. Uhum. Deus liberta essa família, e a gente entra do final do livro de Êxodo, e principalmente no livro de Levítico e o de Números, principalmente, nós temos a descrição dessa família toda, que agora já é um povo inteiro com 12 tribos, certo? Migrando no deserto. Tá? E migrando no deserto com perspectivas de entrar em Canaã. Chegamos a Deuteronômio quando esse povo recebe a lei de maneira mais detalhada. E então a segunda geração ela é convidada a entrar finalmente em Canaã por meio da liderança de Josué. Entra em Canaã e experimenta um momento de caos político, que é o livro de Juízes. Esse caos político, ele inclui um caos, inclusive, na maneira como o povo se relaciona com a própria lei. Cada um vive do jeito que quer. Entre Juízes e o período dos reis, você tem uma transição de um completo caos para uma tirania. Então, enquanto antes você tinha governantes um tanto desajustados, você passa a ter um governo centralizado, mas que é um governo centralizado à exceção do governo de Davi. Um governo centralizado tirano. Saul é um tirano, Davi é a exceção à regra, Salomão é outro governador tirano. Quando Salomão morre, as tribos do norte chegam até Roboão, que é o filho de Salomão, por meio de um líder chamado Jeroboão, e dizem assim para Roboão: o seu pai pegou muito pesado com a gente, nos impôs trabalhos forçados, foi difícil, pega mais leve. Roboão não pega mais leve e diz: eu vou pegar mais pesado ainda. Então Roboão é um tirano maior do que Salomão, e essa sua tirania origina a separação do reino em dois. O seu reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. E a partir de então você vai ter o reino do norte muito distante de Deus, e Judá vivendo alguns momentos próximos de Deus, mas na maior parte do tempo distante. Então você vai ter em Judá alguns reis interessantes, como Josias, como Ezequias, né? Mas na maior parte do tempo não. Precisamente por esse motivo, Israel cai antes nas mãos dos assírios. Falamos de Jonas, falamos de Nínive, capital da Assíria, que provoca todo o problema nas tribos do norte, no reino do norte em Israel. Por isso que ele não curtia a galera de lá. Bingo. E no Reino do Sul resiste às invasões assírias, mas quando chegam os babilônicos, o Reino do Sul cai também, e nós temos o exílio, nós temos o período exílico. Tá? Nesse período exílico, o povo está dividido. E o Reino do Sul, porque o Reino do Norte não existe mais. O Reino do Norte não existe mais e nem as tribos do Norte existem mais. Os assírios que dominaram lá o pessoal do Norte, eles promovem uma política chamada política de grandes deportações. Como que funciona isso? Eu identifico numa cidade quem são os principais líderes e eu tiro esse cara da família dele e levo ele para uma outra cidade para ele não influenciar mais essa cidade aqui onde ele era líder. E boto uma outra família para ele lá. E eu pego um cara de uma outra família lá e jogo para cá. E ao fazer isso eu crio uma miscigenação forçada, porque as famílias se misturam todas e as tribos do norte deixam de existir porque tá todo mundo misturado. E o que era Israel no norte vira algo que você conhece no Novo Testamento como Samaria, o povo que é misturado. Beleza? É assim que surgem os samaritanos. O Reino do Sul também é dividido no seguinte sentido: a elite do Reino do Sul vai para a Babilônia e os mais pobres ficam em Israel em Judá destruída, em Jerusalém destruída. Você tem um período
no qual Babilônia domina essas elites que estão levadas no cativeiro ali na Babilônia, até que a Pérsia destrói, domina os exércitos babilônicos, e os persas permitem o retorno dessas elites para Jerusalém, para Judá, para a região da Judéia. Quando essas elites voltam, elas voltam primeiro, a gente chama de ondas, né? Primeiro, na primeira onda com Zorobabel, depois com Esdras, depois com Neemias, e existe uma espécie de conflito entre essas elites que estão voltando e os pobres que ficaram ali. Do mesmo povo. Do mesmo povo, né? Existe um certo conflito. Esse conflito é mais ou menos resolvido, não muito bem resolvido, e o final do livro de Neemias, que na verdade é um livro só, Esdras e Neemias é um livro só, que é dividido em dois por conveniências de estilo e também de tamanho, para caber cada um num rolo e tal. Que massa. Né? Mas você pega Esdras e Neemias, que contam a história de Zorobabel, de Esdras e Neemias. Neemias termina com uma nota um tanto triste, que é assim: olha, Deus, eu fiz o meu melhor, mas você viu os caras aí. Mais ou menos essa ideia de Neemias capítulo 13, né? Então, essas questões de conflitos internos não são muito bem resolvidas, e eles estão lá com a muralha reconstruída, com o templo reconstruído, mas vivendo debaixo da autoridade dos persas. E é assim que o Antigo Testamento meio que termina, com essa autoridade persa sobre as tribos do sul, Jerusalém, sobre a Judéia e tudo mais. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a mudança de chefe ali naquele pedaço muda algumas vezes. Os persas perdem diversas batalhas, quem assistiu 300 sabe disso, né? E perdem inclusive para o grande Alexandre Magno, Alexandre o Grande, né? Alexandre da Macedônia, com a sua cultura grega, domina aquela região, e ao dominar aquela região ali, ele impõe a cultura helenística àquela região, o jeito grego de pensar. E existe uma certa resistência. Influencia a Bíblia no Novo Testamento, né? Vamos lá, vamos chegar lá. Aí existe uma certa influência no judaísmo daquele período, certo? E ali naquele período em que eles estão sendo dominados pelo pessoal da Macedônia, com essa cultura helenística, tem os caras que pegam essa cultura grega e modificam o judaísmo de acordo com essa cultura. Aí surgiu Lilith, essas coisas, foi mais ou menos? Lilith é mais tarde. Mais tarde? Lilith é mais tarde. Entendi. Mas eles aceitam essas influências. Entendi. E criam um determinado tipo de judaísmo com crenças gregas. Mais tarde, eles vão ser chamados de saduceus. Entendi. E tem os caras que olham para essa influência grega e falam: não, eu vou resistir a essa parada. E esses caras são chamados mais tarde de fariseus. São dois grupos concorrentes que brigam entre si precisamente pelo que a gente faz com a influência desses gregos que estão chegando. Entendi. Alexandre morre e o sucessor dele é Seleuco. E a turma que vai mandar ali são Seleucidas. Os Seleucidas mandam na parada durante um tempinho, e essa turma que é mais resistente à cultura grega, porque os Seleucidas exageram na imposição dessa cultura grega, sacrificando porco no templo, proibindo a leitura da Torá, coisas desse tipo, o pessoal que é mais resistente à cultura helenística promove uma grande revolta, que é a revolta de Judas Macabeu, que institui a tal da dinastia Hasmoneia. Eles vencem os Seleucidas, e durante 100 anos aproximadamente, a dinastia Hasmoneia governa Israel independente. O que acontece? Durante esses 100 anos você tem mais ou menos 40 que é um período de relativa prosperidade. A partir do 40º ano começam a aparecer disputas internas de poder, que é o período Meso-Macabeu, né, que a gente chama. Essas disputas internas de poder enfraquecem a liderança macabeia, e Roma sobe ao poder, destruindo toda aquela influência dos macedônios, dos Seleucidas, etc.
E Roma se aproveita dessa fraqueza interna para dominar aquela região da Judéia. E aí a gente entra no Novo Testamento. Entendi. O Novo Testamento, cronologicamente, funciona da seguinte maneira: você tem os eventos narrados, história de Jesus, depois as histórias dos apóstolos ali em Atos, etc. E depois as viagens missionárias de Paulo. Por fim, as igrejas na Ásia recebendo de João as suas cartas e o Apocalipse. Certo? E nós temos uma outra coisa que é a data de redação desses documentos, porque uma coisa é a ordem dos eventos, a vida de Jesus, depois Pedro liderando a igreja, depois Paulo fazendo as viagens missionárias, Mas não foi depois escrito nessa João, ordem. mas não foi escrito nessa ordem. Entendi. Como que é a ordem de redação? É a seguinte: Paulo primeiro, então a primeira coisa que aparece são as cartas de Paulo, os evangelhos depois, e depois esse bloco joanino, das epístolas de João e do livro de Apocalipse. Entendi. Tá? Então, cronologia da Bíblia aí É isso. inteirinha. Que isso, hein? Caraca, Imagina esse velho. corte. Que show Que de conhecimento, isso? bicho. Rapaz.